Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus no capítulo 12. Se você achou e puder se colocar de pé para nós lermos a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12. Nós vamos ver 2 versículos só, o primeiro e o segundo. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Pai, nós pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, aplique a Sua palavra ao nosso coração. Que nós saiamos daqui impactados pelo poder da Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito. Que a Tua mão sobre nós seja a mão da bênção e que nós, debaixo do Teu manto, possamos ser ministrados pela Tua glória. Faz assim, nós te pedimos no nome de Jesus. Diga: caminhando sem desanimar, rumo à vitória. Amém. Vamos sentar, amados. Nós estamos vivendo tempos de reformas. E esse tempo é um tempo em que temos dito sistematicamente isso. As reformas, por causa do mote que nós escolhemos para esse ano, elas são muito mais intensas. Deus está realmente separando um povo para andar manifestando a sua glória na terra e empreendendo as reformas necessárias. Os territórios em que nós vivemos serão transformados a partir da nossa vida, da nossa história, a partir daquilo que Deus tem operado em nossas vidas. Então é um tempo de desafio, porque não só o desafio de ser um reformista, mas também o desafio de se deixar ser reformado. Porque quem não é reformado não está credibilizado para implementar reformas. Porque do jeito em que eu estava, eu terei a mesma coisa que eu sempre tive. Farei a mesma coisa que eu sempre fiz. Mas no momento em que eu sou reformado, a minha vida muda e as perspectivas que eu tenho a respeito da minha história e do que ela vai produzir no meu ambiente também mudam. Por isso que, para ser um reformador, para ser um reformista, eu preciso ser reformado. Existem áreas da minha vida e da sua, provavelmente, que precisam urgentemente de reformas. Então, é evidente que esses são desafios muito grandes que nós temos. Correr esta corrida da fé nestes dias implica em que a gente tenha competência para encarar os desafios e buscar a vitória. O texto bíblico é um texto que nos exorta a buscar o principal objetivo para a nossa vida, que é buscar e alcançar o propósito de Deus para nós existirmos. Eu tenho aprendido que nenhuma vida tem sentido se ela não for vivida na direção da realização do seu propósito. A maioria de nós anda em crise, ou melhor, a maioria dos que andam em crise, estão em crise porque suas vidas não têm sentido para eles. Eles não compreendem por que existem. Eles não entendem qual é o propósito de Deus com suas vidas no planeta. E quando começam a ter a sensação de que são vasos decorativos na história da humanidade, se preocupam e começam a buscar um sentido para viver. Quem busca um sentido para viver em Cristo seguramente vai encontrar,
porque Ele é o maior interessado em que a minha vida tenha um sentido. Ele não nos salvou e deixou no planeta para nós enfeitarmos a terra. Ele nos salvou e nos deixou no planeta para nós implementarmos o seu reino na terra. Esse é o grande propósito. Nós somos implantadores do reino de Deus. E a Bíblia diz que esta é uma corrida da fé. Implementar o reino de Deus, implantar o reino de Deus é uma corrida na fé. Por quê? Porque primeiro eu tenho que ter fé suficiente para que o reino esteja em mim. Porque quem não se desloca com o reino, não implanta o reino. Quem não vive o reino, não implanta o reino. Estrangeiros não implantam reinos. Só os legítimos implantam reinos. Se eu não for legítimo no reino, eu não estou credibilizado pelo Senhor do reino a implantar o reino que Ele plantou dentro de mim. Então nós precisamos ter isso muito claro. Nós precisamos ter muita convicção de quem nós somos e o que Deus espera que nós façamos. Porque vivendo na conquista e na direção de construir o propósito de Deus, eu vou dando sentido à minha vida, vou afetando os territórios onde eu estou, e em território inclua casamento, família, ministério, célula, discipulado. Eu vou influenciando em todas estas áreas, enquanto eu caminho na direção do meu propósito. Quando eu caminho sem direção para conquistar um propósito, o que eu vou fazendo no caminho, muitas vezes, é estrago. Eu não agrego, eu desagrego, eu atrapalho, eu não sou um testemunho, eu não sou um desafio para as pessoas seguirem, eu sou algo que deve ser evitado pelas pessoas. Isso é muito comum. Pessoas que têm um destino são pessoas que traçam uma rota, estabelecem um caminho e deixam atrás de si um legado. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, qual o legado que você vai deixar? Diga para ela assim, só deixa um legado de valor quem viveu na direção da realização do seu propósito divino para existir. Quem não viveu na direção de realizar o propósito de Deus na sua vida, não deixa um legado de valor. Nós somos homens e mulheres que Deus nos deixou na terra para deixar uma história para ser seguida. Existe uma nuvem de testemunhas esperando a manifestação da glória de Deus na nossa vida. E muitos de nós nos perdemos na nossa caminhada porque nós não conseguimos viver construindo um propósito. E aí o texto nos diz algumas coisas que eu quero rapidinho compartilhar com você. Primeiro, o que nós precisamos fazer para alcançar o propósito divino na nossa vida? O que eu preciso fazer para alcançar o propósito? Primeiro, eu preciso ter comunhão com Deus. Porque se é Ele que vai me dizer o propósito, eu preciso estar em comunhão com Ele. Eu não tenho que olhar muito para o propósito dos outros. Eu tenho que buscar em Deus para Ele me dizer qual é o propósito dEle para mim. O propósito dos outros é o que Deus tem para os outros. Vai servir para me estimular a buscar o meu, mas nunca substituirá o meu propósito. Eu preciso ter comunhão com Deus. Eu preciso ter um tempo de qualidade com Deus, com conversas bem objetivas para Deus. Deus, por que o Senhor me deixou no planeta? Era mais fácil o Senhor ter me salvado e me levado, porque eu não ia me perder, eu não ia dar trabalho para os teus anjos, ia ser mais fácil, mas o Senhor me deixou. Por quê? O Senhor não me deixou para ocupar espaço, porque homens e mulheres de Deus não ocupam espaços, homens e mulheres de Deus influenciam nos seus espaços. Eu preciso saber por quê. E vai para Deus com o coração quebrantado, com o coração contrito, e Deus, que é o maior interessado, vai te responder. Nós ficamos buscando nos lugares errados. O único
que designa propósitos é Deus. Então Ele é o único que pode falar para mim qual é o meu propósito. Por que eu existo? Isso vai começar a fazer uma grande diferença na minha vida e na sua. Agora, para eu viver o propósito, o que é que eu preciso? Aí o texto diz aí, correr com perseverança a carreira da fé. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, correr com perseverança a carreira da fé. Aí começa a esquentar. Porque há momentos na nossa vida que parece que você disparou, sim ou não? Não é? Há dias na sua vida que você parece que é um motor turbo de não sei quantos cavalos de força, alimentado num combustível puríssimo, e nada se perde, tudo que entra, explode, você vai. Você é um foguete interplanetário. Verdade ou mentira? Claro. Mas também há dias na sua vida que parece que você está montado num jegue empacado, sim ou não? Você cutuca, não sai do lugar. E faz mais esforço e pula daqui e dali, o jegue chateado com você te joga no chão. E você fica o tempo todo brigando com o jegue. E se esquece do teu propósito. Há momentos na nossa vida que as circunstâncias entram para nos paralisar, para nos roubar o foco do propósito. E a Bíblia diz, olha, você tem que correr com perseverança a carreira da fé. Perseverança é uma palavra-chave na caminhada de um homem e de uma mulher de Deus. Muitas coisas não chegaram no nosso regaço porque nós não fomos perseverantes. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul perdeu a bênção no último minuto. Não adianta você perseverar até o penúltimo minuto. Você tem que perseverar até o último minuto. Não é você que vai dizer que o tempo da perseverança acabou. Quando Deus mudar a situação, aí o tempo da perseverança acabou. Saul, você depois vai ler na história. Esse homem, ele tinha tudo para ser notável em Israel. O profeta Samuel deixou uma ordem com ele, você vai me esperar aqui 7 dias. E eu vou voltar para te dizer da parte de Deus o que você vai ter que fazer. E as circunstâncias começaram a ficar desfavoráveis, porque perseverar é aquilo que eu preciso fazer no tempo das circunstâncias desfavoráveis. Perseverar quando tudo está bom é fácil. Agora, perseverar quando as circunstâncias são desfavoráveis, aí é que vem a virtude. E as circunstâncias ficaram desfavoráveis para Saul. E Saul, então, no último minuto, ele decidiu fazer aquilo que a sua mente dizia que devia ser feito, mas que no espírito estava determinado que ele não poderia fazer. Ele foi fazer o que sacerdote tinha que fazer. Esse é o problema de quem perde o tempo da perseverança. Se mete a fazer aquilo que não devia fazer. Ele sacrifica para ganhar o favor de Deus, com medo dos adversários filisteus que estavam vindo, e por medo de perder o povo que estava com ele por causa do medo dos filisteus. Estas coisas são circunstâncias desfavoráveis. Se Saul perseverasse até o último minuto, Deus o teria estabelecido como um rei tremendo em Israel, porque foi Deus que o escolheu para ser rei. O povo pediu e Deus deu. Muita coisa eu e você não recebemos, porque nós não perseveramos até o último momento. Perseverança independe das circunstâncias e não está atrelada ao tempo dos homens. Perseverança está ligada ao tempo da mordomia de Deus, e Deus é quem decide quando as coisas vão mudar. Nós precisamos entender isso. Para isso precisamos correr com perseverança. O propósito de Deus na nossa vida não vai se cumprir se eu não for perseverante.
Não adianta Deus ter um sonho tremendo para mim e para você, se eu e você não formos perseverantes nesta carreira da fé, até que o sonho se cumpra e vá se realizando. Nós precisamos aprender isso, administrar o tempo com sabedoria, para não sermos roubados da bênção por falta de perseverança. Diga perseverança, palavra-chave para eu conseguir realizar o propósito. Agora, como é que eu vou conseguir correr com perseverança, apóstolo? O negócio não é fácil. Só eu e Deus é que sabemos as coisas que eu estou sofrendo, que eu estou passando. Como é que eu vou conseguir perseverar vivendo as coisas que eu estou vivendo, apóstolo? Como é que eu vou conseguir perseverar apesar das crises à minha volta, para que o propósito de Deus se realize? Será que eu não posso dar um tempinho no propósito para fazer aquilo que é mais confortável? Há pessoas que fazem isso. Não, muita guerra, muita luta, muito não sei o quê, bababá. Eu nem gosto de falar muita guerra, muita luta, irmão. Nós existimos para isso mesmo, irmão. Quem quer vida mansa tem que pedir para morrer logo. Porque lá não vai ter choro, não vai ter doença, não vai ter guerra. Você, mulher, não vai ter marido. Também tem marido que não vai ter mulher, aleluia. Não vai ter banco, borderô de banco, conta para pagar, livro caixa, cartão de crédito, vai ter. Não vai ter Flamengo, mas vai ter Botafogo, irmão. Porque lá o fogo eterno vai estar sugando. Quer vida mansa? Vou orar para você morrer. Quem quer vida mansa? Deus não nos deu boa vida. Deus nos prometeu paz. Deus não nos prometeu boa vida. Ele nos prometeu paz. Ela é o árbitro no nosso coração. É a paz que vai dizer se você está perseverando na rota ou não. Que bom, né, rapaz? Lá só vai ter Botafogo. Quer perseverar, apóstolo? É persistir. Perseverar é não negociar rota. Perseverar é não ficar mudando de caminho. É não ficar olhando borboleta no meio da história, irmão. Tem gente que anda com pulsazinho caçando borboleta na caminhada espiritual. Apareceu uma borboleta bonita, ele já sai correndo e vai atrás da borboleta. Esqueceu, ficou tudo. Não vigiou, não guardou, não perseverou, não buscou, não ajudou, não foi ajudado. Está correndo atrás das coisas que agradam aos olhos, mas não das coisas que agradam a Deus. Nós não estamos na terra para ser agradados, nós estamos na terra para agradar ao nosso Senhor. É diferente, irmão. Nós não estamos na terra por causa dos homens, nós estamos na terra por causa do nosso Salvador. É por isso que nós existimos. Apóstolo, isso não é muito egoísmo? Não, porque quando eu estou na terra para agradar ao meu Senhor, seguramente eu vou ser uma bênção na sua vida, mesmo que você fique desagradado. Porque quem agrada a Deus cumpre propósito, quem cumpre propósito desata a vida dos outros. E Deus quer homens e mulheres na terra que estejam tremendamente preocupados com a opinião dele e não com a opinião dos outros. Porque se a opinião de Deus a teu respeito é favorável, você tem trânsito entre os homens, ainda que no meio dos descontentes. Então Deus está chamando um povo para andar com perseverança. Pode aplaudir mesmo, porque Ele está levantando um povo que anda olhando para Ele. Esse é o caminho.
E nós precisamos começar a mudar a nossa perspectiva. Nós queremos o aplauso dos homens, mas a vaia é do céu. Sabe quem tem que nos vaiar, irmãos? É o inferno. Porque cada vez que o inferno vaia, significa que a glória de Deus se manifestou na tua vida e na tua história. Você deu um passo de fé, você caminhou na rota, você não negociou princípios. O inferno tem mais é que viver vaiando. Mas o céu está carecendo de dar aplausos para a igreja na terra. O céu está precisando ver aqueles que correm com perseverança a corrida da fé. Como é que eu vou conseguir correr com perseverança? E duas coisas eu quero compartilhar com você. Primeiro, olhando firmemente para Jesus, é o que está no texto. Ninguém consegue perseverar na fé se perder Jesus de vista. Sabe por que a vida de muitos na igreja é uma vida vazia? É uma vida sem graça. É uma vida de trancos e barrancos. Porque perdeu Jesus de vista. Algumas situações para tirar Jesus da sua vista: crise, encantamentos. Irmãos, eu acho que o Brasil não devia ter pré-vestibular. O sujeito devia entrar automaticamente. Porque o pré-vestibular valoriza um curso humanista. E tem muita gente que faz do curso seu Deus. E depois de estar na fé, passa no vestibular, desvia na fé. Porque perdeu Jesus de vista. Agora está vendo os filósofos, os pensadores, os prêmios Nobel, estão ouvindo e vendo as cabeças pensantes, os argumentadores humanistas, que defendem teses e não verdades. Perde Jesus, que é a verdade. Eu tenho muita preocupação com a universidade. É uma fábrica de hereges e ateus. Se tem universitário aqui, é bom você se ajustar. Porque se você perder Jesus de vista, não valeu a pena entrar no vestibular, passar no vestibular. Tua vida perdeu sentido. O Deus que te deu acesso, deixou de ser o Deus de acessos na tua vida. Está hora de pensar nisso, irmãos. Eu tenho dito aqui, faça todos os cursos que você puder. Cresça intelectualmente no nível que você puder. Mas não abra mão da tua fé. Quanto mais diploma na terra, mais credenciais no céu. Você precisa ser assim. Porque senão a tua vida é medíocre. E eu tenho visto, lido e ouvido muita mediocridade de ex-crentes atuais universitários. Vergonha para a fé. Se corromperam pelo humanismo. Colocaram o Deus do saber no coração. E se esqueceram do Deus da vida. Com todo conhecimento estão vivendo morte. Preciso olhar firmemente para Jesus. Preciso manter Jesus diante dos meus olhos. Preciso confessar a minha fé todos os dias. Preciso tomar posição radical em relação a tudo aquilo que tira os meus olhos de Jesus. É simples assim, difícil é fazer. É simples assim. É tirar o mais. É tirar o não é bem assim. É tirar o não tem nada a ver. Espera aí, princípio eterno não é bem assim? Isaac Newton descobriu lei da gravidade. Não inventou, ele descobriu. O Senhor das leis eternas
é o Deus de toda glória, que apesar do teu conhecimento não vai mudar, apesar da tua ignorância não vai mudar, apesar do teu interesse não vai mudar, apesar de você ir para o céu, para o inferno, ele não vai mudar. Esse é o Deus de glória. Ele tem que estar ocupando os meus olhos. Você empresário, você profissional liberal, você marido, você mulher, sabe por quê? Muita coisa está confundida na tua casa, porque você perdeu Jesus de vista. Você está com tuas vistas nos problemas, você está com tuas vistas nas limitações, você está com tuas vistas naquilo que não está funcionando, está deixando de olhar para o único que pode te dar respostas. Não se pode perder Jesus de vista. Se você perder Jesus de vista, você não irá perseverar no caminho da fé. Se você ficar de olho no prazer, na realização pessoal, você não terá êxito na sua caminhada espiritual. Você vai começar a se achar muito bem, porque está se dando bem financeiramente, intelectualmente, mas a tua história espiritual é um fracasso. O nosso problema é que o resultado do nosso fracasso espiritual, na maioria das vezes, nós não percebemos na nossa geração. Ele será computado na eternidade e irá influenciar as gerações que vêm depois de nós, porque muitos de nós deixamos de ser influenciadores da fé para nos tornarmos influenciadores no mundo. A nossa descendência vai cobrar de nós o resultado do nosso foco. Se Jesus não é o meu foco, as gerações que eu deixar na terra vão cobrar na minha história o fato de eu não ter focado a minha vida no Senhor. Muitos pais aqui estão negociando Jesus por outras coisas e depois não estão entendendo porque contas estão chegando no teu cartão de débito espiritual. Negociaram a visão de Cristo, negociaram a preferência por Cristo, e seus filhos daqui a pouco vão cobrar a escassez de Cristo na tua vida e através de você na tua casa. Presta atenção, hein? Deus está falando com você. É tempo de voltar para o caminho. É tempo de mudar o foco. É tempo de voltar os teus olhos para o autor e consumador da tua fé, que é o único que vai te sustentar e sustentar com você a tua história, e inclua na tua história a tua casa, tua descendência, o legado dos teus filhos. Não podemos perder Jesus de vista. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma circunstância adversa é maior do que Cristo na sua vida. Só haverá diferença se Cristo puder fazer diferença na minha vida. Tua vida não terá propósito algum se os teus olhos não estiverem fixos em Jesus. Você vai ser um trabalhador, você vai ser um fazedor de coisas, mas o Senhor não irá te considerar um servo. Tudo que fizermos, façamos como que para o Senhor. O servo, quando funciona, ele funciona em benefício do seu Senhor. Então ele tem os olhos no Senhor dele, para saber o que é preciso fazer, como fazer, quando fazer, e se alegrar com a alegria do seu Senhor pelo que ele fez. Não se alegrar pelo que você fez, porque a Bíblia diz que você não fez mais do que sua obrigação, e quem faz a obrigação não se alegra, se sente realizado no que fez, cumpriu meu propósito. A nossa alegria está na alegria do Senhor, pelo que nós fizemos e somos, porque aí vamos nos fortalecer, porque é na alegria dele que nós vamos nos fortalecer no caminho. E tem muita gente que não está interessada em alegrar o coração de Deus, não.
está muito interessado em administrar as preferências do seu coração. Por isso, muitos caminhos não chegam no destino e muito propósito não se cumpre. Diga: Jesus, abre os meus olhos. Eu não quero te perder de vista. Segunda coisa no texto: correr com perseverança e desembaraçando-se de todo peso e pecado. Embaraçar, você sabe o que é, não sabe? Embaraçar. Embaraçar é gato mexendo com novelo de lã, já viu? Daqui a meia hora ele está todo embaraçado, travado lá, miando, e você tem que tirar ele. Isso é embaraçado. O que acontece quando você está embaraçado com muita coisa? Você não anda, você para, você está limitado, você sabe tudo, mas não faz nada, pensa, mas não funciona. É assim, embaraçado é assim. Embaraçado é aquela pessoa que você senta para conversar com ela, ela te dá uma aula do que deve ser feito, mas por causa das nós que tem na vida, ela não consegue fazer. Então a Bíblia diz que para eu correr bem, para eu realizar o propósito de Deus na minha vida, eu preciso de fé, eu preciso de ter o propósito, eu preciso de acreditar no poder de Deus, mas eu preciso me desembaraçar. Desembaraçar-se é tirar das tuas costas aquele monte de panela velha. Tem gente que anda, irmão. No outro dia eu vi um sujeito com a bicicleta, carregando papelão. Irmão, aquele cara é malabarista. Magrinho desse tamanho assim, ó. A bicicleta dele não era uma bicicleta cheia de papelão, era um papelão com bicicleta. Nem dava para ver o sujeito, ele está alfunhado ali, ele... Gente, é um prédio de papelão. Aí ele foi passar entre dois carros, irmão. Graças a Deus não era o meu. Tinha espaço, ele passou por mim, quando ele entrou aqui, o papelão travou, irmão. Caiu ele bicicleta e tudo, já arrumou confusão, os caras... Como é que vai cobrar do sujeito daquele reconceito de carro, irmão? Só idiota, quer arrumar confusão. Briga logo com o sujeito, é mais fácil. Aí você não abriu, eu passei. Quando eu estava lendo esse texto aqui, eu falei, o cara do papelão. Tem irmão e irmã que é assim, irmão. Vai montando uma opção de coisa na vida, só faz peso e gera volume. Daqui a pouco você não vê mais a pessoa, só vê o papelão. Cadê o cara? Ah, o papelão é aquele ali. Você já começa a ser conhecido pelo nome das quinquilharias que você carrega. E quando surgem as oportunidades de passar, e essas oportunidades normalmente são caminhos estreitos, você com a tua carga desnecessária não passa. E atrapalha quem está no caminho. Por isso a Bíblia diz, desembaraçando-se de todo peso e pecado. Que coisas são essas que nos impedem de caminhar na direção da realização do propósito e não atrapalha a vida dos outros e nos dá um caminho livre? Nós temos maleabilidade, nós temos mobilidade, nós temos flexibilidade. Que coisas são essas que não podem estar? Número 1, pecado. Você sabe o que é pecado. Até quem não é crente sabe o que é pecado, irmão. Eu fico abismado quando... Eu não sabia que era pecado. Ô, sonso. Não sabia que era pecado, tadinho. Inocência. Paraíso antes da árvore do conhecimento. Voltou, recaída. Pecado, você sabe, é errar o alvo. É ato de rebeldia em direção a Deus. É o que faz separação entre nós e o nosso Deus. É o que leva o homem para o inferno. Pecado
Foi a causa de Deus enviar Jesus para morrer pelo pecador. Foi o pecado. Para fazer novamente a ligação entre o homem remido e Deus. O pecado moveu o céu para que a salvação se manifestasse na terra. Para que Cristo pudesse ser aquele que, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, morreu para que o sangue dele estabelecesse uma aliança de vida eterna daquele que crê com o Pai, que ama e tem misericórdia. Pecado. Então nós vemos muita gente na igreja querendo caminhar a corrida da fé, querendo realizar propósitos em Deus, mas está carregando, embaraçado com o pecado. Eu sinto muito se você não gosta de ouvir isso, mas lugar de ouvir sobre pecado é na igreja, porque aqui é lugar de se produzir santo, e santo precisa saber o que é pecado para continuar santo. Não dá para andar com Jesus e com o teu pecado. Isso é a maior mentira do diabo. Deus é amor, mas não é besta. Deus é misericordioso, mas não é imprudente. Não mandou o filho dele morrer por causa do teu pecado, para não ter nenhum valor. Ele não pode valorizar o teu pecado mais do que valorizaria a obra que o filho dele fez por mim e por você. É tempo de deixar o pecado. É tempo de deixar a vida de pecado. É tempo de buscar uma vida reta e santa na presença do Deus Todo-Poderoso. Muita coisa não está acontecendo na vida de muita gente. Não é por falta de oportunidade nem palavra de destino. É porque está contaminado no entendimento e no seu destino pelo pecado que pratica. Pecado, irmão, não é só adultério, prostituição, homossexualismo. Pecado é também fofoca. Pecado é também mentira. Pecado é também dissensão. Pecado é também promover a discórdia entre os irmãos. Pecado é também nos submeter. Pecado é reter dízimos e ofertas. Isso é pecado. Deus está chamando um povo para andar na presença dele. Não é Deus que precisa andar na nossa presença, nós é que precisamos andar na presença dele. Ele já deixou o caminho para isso, Jesus Cristo, por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Mas para eu entrar neste caminho, eu não posso ter pecado. Ele tem que me limpar antes, aos pés da cruz. Uma chave para eu me livrar dos pecados é uma vida de quebrantamento na presença de Deus, uma vida de arrependimento, uma vida colocada aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me pega pela mão e não me deixe entrar na rota da minha destruição, porque de lá o Senhor me tirou e para lá eu não quero voltar. Dá graça, Senhor. O Senhor está precisando desses homens e mulheres valentes, que decidem se vencerem, para que a glória de Deus se manifeste. Diga: a chave para me desembaraçar do pecado é uma vida de arrependimento, de quebrantamento, de submissão ao Senhor, aos pés da cruz, lavado pelo sangue de Cordeiro. Santo, santo, santo. É isso que Deus quer para mim e para você. E toda forma de pecado tem que ser odiada pela igreja. Você não pode pactuar com o pecador no seu pecado. A Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros. Se você vir o irmão em pecado e não o avisar e confrontar do seu pecado, o sangue dele cai sobre a sua cabeça.
Nós gostamos muito de ficar bem com os outros na fita, mas não nos importamos de estar mal no céu. Você não pode ser leniente nem conveniente com o pecador. O pecador é amado, o pecado dele é odiado, tem que ser confrontado, porque quem não é confrontado não deixa. Você está entendendo o que Deus está falando, irmãos? Eu não posso atrapalhar a vida dos outros. E muitas vezes a minha omissão é o maior empecilho para o meu irmão e a minha irmã ser liberto e voar nas asas do Espírito. A minha omissão é o pior. Eu me torno conivente com o pecado do outro quando eu sei que ele peca e não o confronto no seu pecado. Esse sangue não pode cair na minha cabeça nem na sua. Nós precisamos tomar posição, dizer: irmão, eu te amo, eu quero viver contigo no céu, mas o que você fez está errado, você pecou aqui, ó. Vamos orar, vamos ajoelhar agora, orar e pedir perdão ao Senhor, para o diabo não ter espaço na tua vida e eu não ter o teu sangue sobre a minha cabeça. Não quero, eu estou bem. Então é problema teu, eu já te avisei. Senhor, livra de mim essa causa, não tenho nada com ela. É assim que funciona, irmão. O dia que você começar a se tornar um homem ou uma mulher dessa, você será reformista na terra. Você vai começar a mudar geografias importantíssimas, e a primeira delas é a vida do teu irmão. Não adianta trocar mobília se não mudar a essência da casa. Uma casa ruída não se estabelece com mobília nova. Não se põe enfeite naquilo que precisa ser reformado na sua essência. Ninguém deu glória a Deus, aleluia. Não é, sabe por quê? A gente tem medo de mexer com pecado. Pecado só cai na vida do desavisado, irmão. E olha aqui, se teu irmão te desconsiderar porque você o confrontou no seu pecado, manda ele se entender com Deus. Continua amando e perdoa. Porque quem gosta de viver no pecado, irmão, não merece andar comigo, não. Eu me esforço a beça para não pecar, irmão. Quem gosta de andar no pecado, não merece andar com santo, não, irmão. Segunda coisa que eu tenho que me desembaraçar, dos pesos. O que é peso, senhor? O Kaique sabe. Vou te botar para andar com 1 quilo de farinha. O que você acha? Bom? E se eu te botar para andar com 1 tonelada de farinha? É bom ou ruim? Então, quanto mais peso, mais difícil. É isso, irmão? Então, o que a gente tem que fazer? Tirar da nossa vida o quê? O peso. E o que é peso, apóstolo? Peso não é pecado, mas é aquilo que na minha vida me impede de progredir na direção certa. Limita meu movimento, aumenta o meu desgaste, rouba minha alegria, influencia na minha saúde. E como é grande, é peso, atrapalha os outros, irmão. Imagina um cara carregando um saquinho ele está aqui. Agora imagina um sujeito carregando uma barra de 2 metros, pesando 80 quilos no ombro. Fulano, hein? Derrubou meia dúzia. Nem é do lado de cá. Derrubou mais meia dúzia do lado de cá. Vem aqui correndo, ele não consegue. Está carregando um peso desnecessário. Deus quer arrancar isso da minha vida e da sua. Amém? Mas sabe o que eu descobri? Não é Deus que vai tirar o peso, eu é que tenho que me desembaraçar. É igual o pecado. Não é Deus que vai tirar o pecado da minha vida. Deus já tirou na obra da cruz. Ele disse que nos fez novas criaturas. As coisas velhas, inclusive a vida de pecado, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Fala, eu sou novidade na terra. Quem põe pecado e peso na minha vida, sou eu mesmo. E se sou eu quem põe, quem deve tirar? Eu.
Que pesos são esses? Eu coloquei alguns aqui. Ansiedades. Pessoa ansiosa vive com a carga nas costas. Arfante. Sufocante. Preocupações. A coisa ainda nem aconteceu, ele já está imaginando o 5º desdobramento. Ainda nem casou, já está imaginando nos bisnetos. Como é que vai ser meus bisnetos? Meu Deus, vou fazer vasectomia. Tem gente assim. Deus vai te abençoar. Você vai ganhar uma mansão de Deus. Meu Deus, como é que eu vou cuidar disso? Você acha que Deus vai te dar uma mansão se você não tem condição de cuidar, irmão? Aliás, é por isso que tem gente pedindo mansão e não recebe, porque não tem condição de cuidar. Deus não dá. Vai te dar um loft. Quer ver outro peso? Fazer coisas que Deus não te mandou fazer. Quem aqui já teve essa experiência? É bom? Não. Você se cansa, rala. No final você fala, vixe, não era para eu fazer mesmo. Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Aí já era, perdeu tempo, gastou energia, atrapalhou quem deveria fazer, tirou oportunidades de outros que Deus estava levantando, porque você, apressadinha, gaiatinha, entrou numa rota que não era sua, ocupou um espaço que não é o seu, um quadrado ser redondo. Não ficou bonito e não resolveu o problema. E o quadrado não conseguiu entrar, porque o redondo ocupou o lugar. Dores e crises interiores, é um peso terrível, irmão. Rejeição, baixa autoestima, feridas na alma. Pessoas assim são travadas. Elas não conseguem. Está no meio do caminho, alguém falou, não gostei disso. Está vendo? É sempre assim. Aí, cara, tudo que é meu é assim. Essa igreja não presta, ninguém presta. É só eu pegar uma coisa que todo mundo. Uma pessoa falou que não era bem assim. O rejeitado tem um poder de multiplicação terrível. Ele transforma um comentário em multidões. Todo mundo. Quantos tem? Um. Porque ele está ampliado na sua debilidade. Ele está potencializado nas suas emoções. Então a sua mente está escrava de sentimentos pervertidos. Ela não vai raciocinar com lógica. Dúvidas. Uma pessoa com dúvida não rompe. Será que eu vou? Será que eu não vou? Não sei se ela entende. É para eu ir, é para eu não ir? Eu vou não ir, eu vou ir. Angústias. Uma pessoa angustiada é uma pessoa que está murcha. Ela está sem viço. Ela está cheia de sentimentos venenosos no corpo. Ela não tem pique para romper. Peso. Não consegue cumprir o propósito. Medos e inseguranças. Pessoas que têm medo até de ser feliz. Vou orar pela tua frente. Não. Deixa do jeito que está. Pelo menos eu conheço do jeito que eu estou. Vou orar para Deus. Tipo, não. Do jeito que está eu já sei administrar. Não põe mais nada não. Eu nem sei o que eu vou fazer com isso tudo. Digo, irmão, Deus está na área. Tu vai para o céu. Não, céu, aquilo tudo. Se eu me perco. Irmão. Quem vai para o céu não se perde mais, irmão. Passados paralisantes. Existem pessoas que estão paralisadas no passado por causa de derrotas. Derrotas reais ou sentimentos de derrota.
Porque às vezes a pessoa não é uma derrotada, mas ela tem sentimentos de derrota e se paralisa. Muitos estão num passado paralisado por causa de vitória, você acredita? Há momentos em algumas pessoas que grandes resultados definem o final da caminhada, para que não conseguem ir mais adiante, porque estão travadas na memória de um grande sucesso e não se arriscam a ampliar a sua conquista. Presta atenção, a vitória de ontem não é a última da tua vida, nem a mais importante. Enquanto você estiver de pé, o Senhor tem coisas grandes e melhores para você. A vitória de ontem, ela só serviu para te trazer até aqui, mas é a vitória de amanhã que vai te levar em direção ao teu futuro. E se você deixar de buscar a vitória de amanhã, você não sai do ontem. Deus quer que você se libere disso. Qual é a chave para eu me ver livre dos pesos? Para eu me ver livre dos pecados, é uma vida santa. Para eu me ver livre dos pesos, é uma mentalidade transformada. Por que, apóstolo? Ei, na cruz do Calvário, tudo o que eu preciso já se processou. A minha cura, a minha libertação, a quebra de maldição. O novo de Deus já entrou na minha história, o velho já foi. Eu preciso mudar a minha mentalidade em relação ao entendimento dessas coisas. Por que eu ainda continuo preso, se o Senhor disse que eu sou livre? Porque uma pessoa, num desentendimento comigo, por causa de um incidente de relacionamento, ela consegue ter mais poder de me prender do que o Deus que eu creio de me libertar. Por quê? Por causa da mentalidade que nós temos. E Romanos 12, 1 e 2 é a chave para isso. Ele diz: olha, não vos conformeis com este século, não se amolda a esse sistema organizado de coisas mundanas, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar o que significa andar no meu propósito, ou seja, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós, muitas vezes, não chegamos lá, não é por falta de ministração, não é por falta de palavra, é por causa do nosso entendimento. Nós ficamos presos num histórico que a cruz do Calvário já resolveu. E Deus hoje está dizendo para mim e para você: você precisa ter vida santa e mentalidade transformada. A sua mente precisa operar em outro nível, mas para isso ela precisa de outros paradigmas, de outros valores, precisa de outros princípios. E onde estão esses valores, paradigmas, princípios? Estão na palavra de Deus, na obra realizada por Jesus na cruz do Calvário. Eu vim trazer libertação aos cativos, eu vim trazer vista aos cegos, eu vim trazer cura pelas pisaduras do meu corpo. Os que creem em mim já foram curados. Isto é um fato, não é uma hipótese, não irá acontecer, já aconteceu no sacrifício que Jesus fez. Ele selou com seu sangue e disse: os que creem em mim estão dentro do pacote da salvação. Então por que nós não nos liberamos disso? Por causa da nossa mentalidade. E hoje o Senhor quer mudar a sua mente. O Senhor quer que a mente de Cristo, que já habita em você, exerça governo sobre a sua vida, para que você não seja mais levado de um lado para o outro por esses ventos de doutrinas mundanas que te prendem, que te aprisionam, que roubam de você o privilégio de viver a plenitude em Cristo. Deus quer desmontar essa estrutura falida que foi construída em mim e você e plantar em nós os princípios eternos que nos mantêm de pé
no meio da tempestade, firmados na rocha, crendo que o melhor de Deus ainda não se cumpriu na nossa vida, porque até o dia da volta do Eterno, nós estamos aqui para cumprir todo o propósito designado por Deus, e você não ficará inadimplente no seu caminho. Se você crê nisso, você fica de pé e nós vamos orar. Quantos aqui querem correr plenamente a carreira da fé e realizar todo o propósito, todo o desígnio de Deus para a sua vida? Quantos aqui creem nisso e querem isso? Porque às vezes eu creio, mas não quero. Você quer? Então vem aqui na frente, pegue suas coisas e vem para cá. E antes de encerrar, eu quero uma conversa com os jovens aqui, 5 minutinhos, ok? Nós vamos ter, no primeiro sábado do mês, um culto de rede de jovens. Nós queremos uma conversa rapidinha. Vai ser uma rede para libertar a mente do jovem. Você vai entrar em nível de conquista que você nunca imaginou. Hoje é só o começo. Então na rede de jovens, se tiver coroa para vir, pode vir também. Porque você vai se renovar na sua mente. Entendeu, Leandro? O Leandro está em todas. Reunião de ancião, ele vem. Reunião de jovem, ele vem. Reunião para apresentar menino, ele vem. Que eu vou me apresentar eu mesmo. Deus te ama pra caramba, rapaz. Deus tem um chamego com a gente, é um negócio. É um negócio. A natureza inteira queria esse chamego, ele decidiu fazer só com a gente. Você já pensou? Deus olhando do céu para você aqui hoje, dizendo assim: uau, minha palavra vai desatar a vida deles. Eles vão ver as coisas tremendas que eu tenho para eles. Eles vão desfrutar dos sonhos que eu tenho a respeito deles. Eles vão entrar nos melhores dias da vida deles. Aquela experiência que não funcionou não vai te paralisar mais. O teu destino em Cristo é a vitória e não a derrota. O Senhor te chamou para prosperar no caminho. O Senhor te chamou para ver a glória dele em cada passo da tua vida. Ele é o Deus Emanuel, ele é o Deus presente. Ele mesmo nesse tempo de crise, ele estava contigo. Você que não percebeu. A crise chamou mais a tua atenção do que ele. Ele não te abandonou. Mas hoje ele está dizendo: olha, não perca as oportunidades que eu tenho para mudar a tua vida. Coloca para Deus se existe o pecado e o peso. Coloca para Deus. Há pecado? Pecado não confessado? Pecado que você cometeu nos pensamentos, com os sentimentos? Pecado que você cometeu, entre aspas, no secreto, para Deus não há secreto? Qual é o peso? A rejeição? O abandono? A baixa estima? O medo? A insegurança? As dúvidas? O que é que está pesando na tua vida? O que é que tem roubado o teu sono? Ou o que é que tem te feito dormir mais do que devia? O que é que tem te feito fugir da tua própria história? Deus quer arrancar você dessas situações e te estabelecer como uma joia lapidada, que vai ver todo o propósito de Deus se cumprindo na sua vida. Vai para Deus agora e entrega
o pecado. Senhor, lá na cruz do Calvário, o Senhor levou o meu pecado. Esse pecado que é meu, eu estou entregando para o Senhor nesta noite, porque eu estou arrependido, Senhor. Meu coração está quebrado porque eu entristeci o teu coração. Eu não tive percepção do meu erro, Senhor. Eu me deixei levar pelos prazeres da minha carne. Eu me deixei levar pelos ímpetos da minha humanidade. Mas hoje eu estou arrependido, dizendo: Senhor, em nome de Jesus, me perdoa. Me cobre com o teu sangue, restaura-me a posição de eleito, eleita do Senhor. Tira toda a barreira entre eu e o Senhor, meu Pai. Não olha para mim, olha para o sangue do Cordeiro na minha vida. Eu tenho uma aliança contigo, Jesus. Tenho ousadia para declarar com os teus lábios que você é herdeiro de promessa, que você está debaixo de aliança de sangue, de vida eterna, selada pelo sacrifício do Senhor. Você precisa se convencer de que você não é mais de você mesmo, que o pecado não tem mais poder sobre a tua vida, que ele foi extirpado da tua essência. O Senhor te fez nascer de novo. Você é uma novidade do céu na terra. Qual é o peso? Entrega para o Senhor Jesus isso que está pesando na tua vida. Entrega para Ele as tuas angústias, tuas decepções, tuas frustrações. Entrega para Ele a rejeição. A maioria dos pesos nós tomamos para nós, mas foram pessoas relacionando-se conosco que promoveram esses pesos e nós tomamos para nós. Apresente estas pessoas ao Senhor nessa noite. Diga: meu Deus, eu coloco diante de ti fulano, beltrano, cicrano, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu irmão, minha irmã, meu líder, meu liderado. Eu coloco diante de ti essas pessoas. Sabe por quê, Deus? Porque eu não quero carregá-las mais comigo. Porque os problemas que houveram entre nós estão me amarrando a elas, e está difícil caminhar, meu Deus, nesse nível. Eu não quero mais carregar essas pessoas ligadas a mim por estes pesos, e principalmente pela falta de perdão. Hoje eu vou tomar a ferramenta que liberta, porque foi a mesma ferramenta que o Senhor usou para nos libertar, foi o perdão. Eu quero usar a mesma ferramenta para me libertar daqueles e daquelas que estão amarradas a mim pelos pesos da minha história. Libero perdão para essas pessoas. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque o peso entra na nossa vida e nos deforma muitas vezes. É um custo altíssimo carregar estas coisas. Não é fácil caminhar com aquilo que nos machuca, sem saber onde colocar, tomando posse de uma coisa que o Senhor está dizendo hoje: não é mais teu, eu quero para mim. Obedeça ao Senhor nessa noite, entrega isto para o Senhor. Diga: Deus, toma a minha angústia, toma a minha depressão, toma a minha ansiedade, toma a minha rejeição, toma a minha autoestima, porque eu não quero mais no meu nome essas coisas todas. Eu transfiro para o teu Jesus e perdoo fulano, beltrano e cicrano por causa destas dores que eu passei. Libera o perdão, abre a tua boca. Perdão é um decreto emitido, não pode ser proclamado em silêncio. Decreto é algo que eu publico para ser notório, para ser tido como visto por todos, ouvido por todos. Libere o decreto do perdão nessa noite. Deus vai quebrar as cadeias infernais. Deus vai tirar os verdugos da tua história. Deus vai tirar você das cadeias interiores. Deus vai te colocar
por cabeça e não mais por cauda. O tempo da cadeia passou. O tempo da escravidão passou. Se você crê, hoje Deus está dizendo: encerra-se um tempo de escravidão e começa um tempo de glória. E se você crê, comece a glorificar o Eterno. Mude a sua mente. Até hoje você viveu em função do peso, mas hoje Deus está dizendo: você vai viver em função do futuro de glória que eu tenho para você. Comece a glorificar a Deus. Se imagine num tempo novo. Se imagine vivendo caminhos novos. Se imagine entrando em conquistas que você já abriu mão delas. Se imagine retornando aos sonhos do Deus eterno. Se imagine com o brilho nos olhos e o fogo no coração. Se imagine vendo um Deus poderoso remindo o tempo na tua vida. Libere os decretos de vitória. Meu Deus, teus filhos e filhas estão exercitando uma mente transformada nessa noite. Dentro deles há sentimentos e vontades que não cooperam para a tua glória, mas a mente deles decidiu obedecer nessa noite. E o primeiro sinal de uma mente transformada é a obediência contra os prazeres da vida. Muitos daqui queriam vingança, mas hoje estão obedecendo, dizendo: eu perdoo. Tua vitória está no perdão. Deus sela a tua vitória nessa noite. Sela o teu povo com mente transformada nessa noite. A mente de Cristo fluindo na vida deles. Diga nessa noite: eu coloco a minha mente debaixo do governo da mente de Jesus Cristo, a mente perfeita, em linha com o coração do Pai. E a minha vida, a partir de hoje, será movida pela mente do Cordeiro de Deus. Não rife a sua mente pelas suas emoções. Não tome decisões contrárias aos princípios. Pai, em nome de Jesus, sela a tua vitória sobre nós nessa noite. Nós hoje, meu Deus, aprendemos a correr olhando para o Senhor. É a única maneira de não nos perdermos nem tropeçarmos. Hoje nós aprendemos a nos desembaraçar de pecados e pesos. Hoje nós decidimos por uma vida santa na tua presença e por uma mente de Cristo governando a nossa mente. Não queremos ser mais tomadores de decisões emocionais ou presas à vontade perversa. Nós queremos tomar decisões baseadas nos princípios eternos do Senhor. Decisões que vão nos levar a agir de modo a agradar o teu coração e não mais satisfazer as nossas paixões e concupiscências. Nessa noite nós tomamos posse de um tempo novo na tua presença, Deus, selados pelo sangue do Cordeiro. Leva-nos para os nossos lares em paz. Libera teus anjos para nos guardarem no caminho de volta e nos livra de toda a cilada, seta e armadilha do diabo, inclusive no trânsito. Nos dá uma noite bendita e uma semana gloriosa, regidos
pela mente de Cristo, sem pesos e pecados, desembaraçados e correndo livremente. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todos que confessam e temem o nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente, Senhor. Amém.